Um pouco da palavra. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 2, versículo 11. Graça e paz, meu querido ouvinte. Discipulado em 3 etapas é mais um pouco da palavra. Em diversas partes das Escrituras, nós podemos perceber o ministério de ensino de Jesus Cristo. O jovem rico, em Lucas 18, o chama de bom mestre. E em Mateus 5, versículos 1 e 2, nós lemos assim: Vendo as multidões, subiu a um monte, e estando sentado, os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, ele começou a ensiná-los. Nesse trecho tem início o maior sermão registrado nas Escrituras, mais conhecido como o Sermão da Montanha. De fato, eles tinham em Jesus um grande discipulador. A palavra discípulo significa aprendiz ou aluno. E um bom aluno é alguém que ouve, processa e executa o aprendizado. E se você se matriculou nessa escola, você então será alguém que ouve, processa e executa o que aprendeu. Com certeza, você se tornará então um seguidor de Jesus. Essas 3 palavras descrevem as diferentes fases em que as pessoas estão espiritualmente: ouvir, processar e executar. Durante o ministério de Jesus, ele teve muitas pessoas que o ouviram. Essas pessoas tinham muita curiosidade a respeito dele. Elas se reuniam ao seu redor para ouvir os seus ensinos e satisfazer assim a sua curiosidade. Mas o que elas mais gostavam eram os sinais, especialmente aqueles como o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Funcionava assim: Jesus iria aparecer e as multidões com certeza iriam comparecer. Eles o ouviram, mas não foram impactados pela sua palavra. Ainda hoje existem situações parecidas, pessoas que até ouvem o que Jesus tem a dizer, mas o que esperam mesmo são os seus milagres. Algumas, quando o recebem, o abandonam. Outras, quando não recebem, se frustram. Assim, poucos passarão pela primeira etapa do discipulado. Mas ainda há os que processam o aprendizado. Estes estavam focados no ensino e agora são convencidos por ele. Essas pessoas não são apenas afetadas pelo que ouvem, mas também dão consentimento intelectual a isso, o que é um passo importante. Por exemplo, lemos que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho em Caná da Galileia. Isso está registrado em João capítulo 2, versículo 11. Diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esses discípulos passaram de meros ouvintes a processadores das informações e estão agora convencidos. Jesus se revelou para eles. Eles estavam tão convencidos que passaram a segui-lo. Bem, até o dia em que ele foi crucificado. A morte de Jesus foi como um balde de água fria jogado sobre os sonhos daqueles alunos. Eles agora não estão tão convencidos assim, mas ainda faltava um milagre: a ressurreição de Jesus. Lucas, no capítulo 24 do Evangelho escrito por ele, conta a história de 2 desses alunos que estavam voltando para a sua casa no domingo à tarde. E eles conversavam a respeito da crucificação de Jesus e em como os seus planos foram interrompidos bruscamente com a sua morte. De repente, Jesus apareceu do lado deles e, mesmo sem reconhecê-lo, eles abriram o seu coração para aquele estranho.
Foi mais ou menos assim. Estávamos conversando a respeito de um homem chamado Jesus que foi crucificado na sexta-feira. Nos admira o Senhor, estando vindo de lá, não saber desse fato. Ele foi nosso mestre, um grande mestre. Ele ensinou como derrotar o inimigo, mas ele foi morto por eles. Ele prometeu nos livrar, mas agora muitos de nós precisam fugir e se esconder para não serem presos. Ele ensinou sobre como viver eternamente, mas ele morreu. Nesse ponto, Jesus os interrompeu e disse: vocês demoram demais para aprender. As Escrituras, desde Moisés até os profetas, falam sobre isso. O Cristo haveria de morrer e ressuscitar. É como se ele dissesse: vamos voltar para a sala de aula. O discipulado não acabou na cruz. E a partir daquele ponto, após aquele milagre, eles passaram de processadores das informações a executores, de convencidos a comprometidos. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, eu lhe convido a se matricular nessa escola. Quem sabe você não seja um dos poucos a passar pelas 3 etapas do discipulado, para ouvir, processar e executar o aprendizado. Pense a respeito disso. Eu quero orar com você. Pai querido, é importante, ó Deus, entendermos o que é ser realmente um discípulo do seu Filho. Todas as etapas do ensino, ó Deus, aqui colocadas, elas nos colocam em confronto com tudo aquilo que o seu Filho ensinou. De fato, ó Pai, precisamos nos ater aos detalhes do ministério do seu Filho. Tudo aquilo que ele ensinou durante aqueles 3 anos que ele passou discipulando os seus alunos. Ó Deus, entendemos que a cruz, de fato, colocou um obstáculo muito grande nesse aprendizado. Mas a obra que se completa com a ressurreição, ela abre as mentes, os olhos, ela incendeia os corações e assim, ó Pai, ela faz com que os seus discípulos, os seus alunos, eles agora comecem a praticar aquilo tudo que eles aprenderam com o seu Filho. A sua igreja ainda continua nesse discipulado. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor, de igual modo, coloque dessa maneira no coração dos nossos ouvintes, para que eles aprendam desse modo essas 3 etapas que são tão importantes, ó Deus, para um discípulo. Eu oro no nome de Jesus.